Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de informática com o assunto impressoras. No final do artigo que eu vou passar para vocês agora, para a gente acompanhar essa aula, tem um assunto também sobre impressão, mas eu não vou falar nessa aula sobre impressão porque eu já gravei uma aula dessa. E tem um artigo completo mais embaixo, eu vou mostrar onde que está, para você baixar e revisar. Importantíssimo que você leve isso para a prova. A VUNESP tem cobrado isso em todas as provas anteriores. Conceitos de impressão, como intervalo de impressão, aquela interfacezinha da impressora e tudo mais. Mas na aula de hoje a gente vai ser bem específico sobre impressoras. A gente vai falar um pouco sobre cada uma delas, algumas características sobre resolução, principalmente aquelas questões que as bancas adoram cobrar. Para acompanhar a aula de hoje, você vai no site fabianoabreu.com, clica aqui na guia Downloads, aqui ó, rola até embaixo. Vocês estão cansados de saber já, né? Estou explicando aqui porque tem gente que está assistindo essa aula pela primeira vez, né? Aparece. Sempre aparecem uns novatos aí. Essa já é a aula 15, viu pessoal? Tem aí, desde a aula 1, a gente já está na aula 15. É um curso completo, baseado aqui para os concursos da Polícia Civil, onde a grade do edital ela é exatamente igual. Tanto a GETEL quanto o papiloscopista, a grade é idêntica. O que vai destoar aqui? Só para a gente situar. A GETEL veio lá em cima a palavrinha assim, ó, comunicação. Aí tá todo mundo desesperado, querendo estudar rede de nível hardcore. Nós vamos ter uma aula amanhã, vou gravar uma aula sobre redes específica, porque muita gente está preocupada com isso. Eu vou gravar uma aula mais pesada, mas já vou adiantando. Não precisa aprofundar demais, porque no edital não tem previsão. Se cair alguma coisa que não está previsto no edital, o pessoal chove recurso na banca, não é legal para ninguém. Mas a gente vai sim arredondar, vamos falar ainda sobre segurança, sobre pragas virtuais e vamos falar um pouco sobre redes, inclusive camada TCP/IP e camada OSI, comparação das duas, porque o pessoal está pedindo, está preocupado, então a gente grava. Vamos lá, para a aula de hoje, vamos situar aqui, vamos por partes. Tem esse artigo novo aqui, impressoras e impressão. É só você clicar, ele vai estar aqui disponível para download, não precisa de escrever, não precisa de fazer nada. É simplesmente baixar, é gratuito para todo mundo acessar. No final desse artigo, não vou rolar ele todo aqui para a gente não perder tempo, estamos na reta final. No final tem um artigo sobre impressão. Aí você vai lá, você vai lá, lê e faça as questões que estão lá, algumas da VUNESP inclusive. Mas vamos lá, o que a gente precisa saber sobre impressora? Primeiro conceito, é um dispositivo de saída, é um periférico de saída. Periférico porque está à periferia do processador. O que você tem que saber, inclusive, para a prova? Não cai na pegadinha que uma impressora multifuncional é de saída. Ah, Fabiano, você falou que impressora é de saída, apareceu lá, uma impressora multifuncional. Aí ela vai ser híbrida, porque ela tem um scanner, geralmente, que é um dispositivo de entrada, vai captar uma imagem, jogar para dentro da máquina. Então o scanner ele é a entrada. Um equipamento que tem esse mix de funções, ele vai ser híbrido. Isso é bem tranquilo. Mas não preocupa que a introdução aqui é só para você se sentir em casa. Daqui para baixo o negócio começa a ficar mais sério. Vamos lá focar bem aqui. Isso aqui também já foi cobrado em prova, então eu resolvi colocar no artigo. Para a correta instalação de uma impressora, é necessário verificar o sistema operacional, a arquitetura do sistema, versão, uma série de coisas, porque a impressora ela tem um driver. Esse driver ele deve ser compatível com o seu sistema. Então, antes de entrar no site do fabricante, que é o local mais indicado para isso, você precisa fazer uma varredura ali, verificar qual sistema você tem para baixar o drive correto. Eu tomei como exemplo aqui o site da HP. Eu entrei lá para baixar driver de impressora. Aí o que acontece? Ele já reconhece. Olha aqui, eu estava utilizando o Windows 10 com 64 bits. Ele já reconheceu aqui, ó, sistema operacional detectado, só que ele me dá opções de baixar para outras máquinas. Por exemplo, eu posso estar utilizando um sistema com Windows 10, mas eu quero baixar para uma outra máquina que eu tenho, que seja um Mac ou Windows mais antigo ou Linux, alguma coisa assim. Aí dependendo da interface do site, você vai ter essas opções aqui. Mas resumindo, o que você precisa saber? Antes de baixar um drive para rodar uma impressora bacaninha no seu computador, você tem que saber as configurações básicas. Tranquilo até aí, né? Dois conceitos importantíssimos. Você sabe diferenciar spooler de buffer de impressão? Teve um aluno que me perguntou isso no Instagram, mandou lá um direct para mim lá perguntando sobre isso. Aí eu expliquei para ela lá, mas achei justo trazer para vocês também. Spooler ou fila de impressão é um serviço
que processa trabalhos de impressão e faz interação com a impressora. Então, spooler, pessoal, é um serviço, eu vou até mostrar aqui, ó. Pode ser que cobre, você clica aqui na bandeirinha do Windows, vamos lá em serviço. São vários serviços aqui, não tem janela de busca, vocês viram aqui, né? Não tem como localizar, mas se você começar a digitar aqui, ó, ele já acha. Apertei SPO, ele já pulou para spooler de impressão. Olha aqui. Propriedades. Descrição. Este serviço processa trabalhos de impressão e faz a interação com a impressora. Se ele for interrompido, você não poderá imprimir ou ver suas impressoras. Às vezes, se a impressora parou de trabalhar, só de você chegar aqui e habilitar esse serviço, ela volta. É uma manutenção que você, usuário comum, pode fazer. Vem aqui como eu fiz, spooler de impressão e habilita o serviço. Então já deu para entender tranquilo o que é esse spooler, né? Agora vamos no conceito de buffer da impressora. É a memória interna da impressora, que armazena temporariamente os dados a serem impressos. É uma memória mesmo física. Então isso aqui é um hardware. O buffer é um hardware. O spooler é um software. Com isso agora você entende. Porque se você for na literatura, eu estou trazendo aqui de forma que é cobrado em concurso. Se você ler sobre spooler de forma isolada, pesquisa no Google lá, spooler, vai dar a entender que é um buffer. Da mesma forma, quando você lê muita coisa sobre buffer, dá a entender que é o spooler, porque os dois armazenam informações da impressora para que a impressora imprima ali do sistema operacional ou do aplicativo que você está utilizando aqui, por exemplo, o PDF, vou imprimir isso aqui, ele vai armazenar em algum local para ser impresso, para liberar o processador e tal, uma tecnologia muito bacana. Porém, quando você lê isso aqui, misturam-se os termos. Para efeito de prova, anota isso aí. Spooler é o software. O buffer é a memória. Então, um vai gerenciar para jogar nessa memória. E essa memória ela é interna da impressora. Reforçando ainda mais, o spooler, olha o que eu escrevi aqui. Esse conceito aqui está bem focado para a prova. Compensa até você escrever isso, revisar, amanhã você vai ler novamente, porque vocês vão ver que tem algumas questões que vão te cobrar esse tipo de conhecimento. Olha aqui, vamos ler. O spooler, ainda falamos que ele é uma fila de impressão, que ele é um serviço, mas vamos ler outra definição que está mais baseada no Windows. Ele é o sistema que gerencia o armazenamento temporário de trabalhos de impressão no disco rígido ou na memória do computador. Ele pode armazenar nesses dois locais. Ah, mas e o buffer? É outra memória da impressora. Ele vai processar isso tudo, vai jogar na fila e depois, na impressora ainda vai ter uma memóriazinha pequena que ela pode imprimir ali, independente do computador. Vai jogar na memória dela. Ela tem a memóriazinha também. Só isso. Definiu essas duas questões aqui, você acerta uma série de coisas na prova. Vamos passar para frente. Agora a gente vai falar sobre as principais impressoras. Essa Margarida foi cobrada na prova, eu trouxe aqui então para vocês conhecerem. Margarida, a gente vai falar basicamente nesse artigo sobre essas aqui, ó. Margarida, matricial, jato de tinta, laser e térmica. Vamos falar sobre essas com detalhe, com riqueza de detalhes. Margarida, impressora de impacto, porque ela vai impactar, preste atenção nisso, é uma agulhazinha, na verdade é um tipo numérico, não é nem uma agulha, a agulha é a matricial. Essa margarida aqui, ó, percebam que eu até coloquei aqui no comecinho do artigo, uma florzinha de margarida. Olha aqui a semelhança dessa margarida com essa de cá. Ela tem esse nome justamente porque ela parece uma flor de margarida que tem as pétalas. E essas partezinhas que você está vendo aqui, ó, são consideradas pétalas. Por quê? Tem uma pétala aqui, outra aqui, outra aqui. Cada pétalazinha dessa tem um tipo numérico, alfanumérico, por exemplo, um A maiúsculo e um A minúsculo, e ele vai bater, como se fosse uma máquina de escrever. Tá vendo o barulhinho, ó? É isso aí. Ele vai batendo. Se você vê uma impressora dessa margarida funcionando, ela faz a barulheira danada. Fica tac, 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 batendo e girando muito rápido para produzir o texto. É um texto assim magnífico, para uma carta, para uma coisa assim mais rústica, é uma coisa assim quase histórica. Se eu tiver condições de achar uma carta escrita em margarida, eu quero até guardar, porque é uma impressão muito bonita, uma coisa bem rústica. Porém, lento demais, foi utilizado nos anos 80. As hastes são as pétalazinhas com a letrinha. Tranquilo. Princípio de funcionamento da margarida. Ela posiciona o caractere digitado na altura do martelo, que percute a fita umedecida de tinta contra o papel para realizar a impressão. Então tem um martelo que vai bater. Isso tudo que eu estou falando foi cobrado em prova já, viu, pessoal? É o princípio básico. Ah, eu tenho que saber isso assim, bem ao pé da letra? Não, vocês vão ver que quando a gente estudar outra impressora, vai destoar totalmente, é um outro princípio.
Isso é só para você, na hora da prova, bater o olho e falar assim, ah, isso aqui com certeza não é margarida, porque eu vi que margarida tem martelo, tem um disco que gira, é muito lenta. Aí você vai gravando algumas características básicas dessa margarida, para quando aparecer na prova lá, você sabe separar uma da outra, que é isso que as bancas gostam de fazer. Colocam uma série de impressoras e vão te falar, vão te pedir esse conhecimento. Você tem que diferir uma matricial de uma margarida, de uma jato de tinta. Então a gente vai passar isso aqui de todas as impressoras. Para finalizar, seu texto, como eu falei, tem alta qualidade, mas é muito lenta e seus caracteres são limitados. É óbvio, é como se fosse uma máquina de escrever. Você consegue só aqueles caracteres que estão na matriz dela ali, né? Estou falando matriz, não confunda com a matricial. Eu estou utilizando o termo matriz porque é uma matriz de tipos numéricos, para bater ali. Então ela é limitada, só esses caracteres. Vamos passar para a matricial. A matricial, fazendo já um jogo de comparação, ela já não é mais limitada. Embora ela ainda seja de impacto, ela já tem uma agulha agora, conjunto de agulhas que vão trabalhar bem sincronizado ali, desenhando as fontes, os caracteres de forma geral. Faz até desenhos mesmo. É uma impressora mais sofisticada. Porém, ela não é limitada mais. Por quê? Essas agulhas elas conseguem desenhar basicamente qualquer coisa. Claro, com a limitação de agulhas. Ela não tem a mesma precisão de uma laser, uma jato de tinta. Mas já não tem a questão da limitação mais. Embora seja ainda mecânica ali, o choque, pelo mesmo princípio da margarida. A agulhinha vai batendo por impacto. Também conhecida como impressora de agulhas, seu princípio de funcionamento é o impacto. Sua cabeça de impressão é constituída por agulhas. Então, a cabecinha de impressão, que variam de 9 até 24 agulhas, você pode achar com menos ou até mais que isso, dependendo do fabricante. Mas a média é essa. E essa agulha também percute a fita. Foi a impressora que eu mais citei características dela, porque ela tem uma diferença em relação até a capacidade dela de impressão, velocidade. A gente vai ver mais adiante aqui, mas vamos adiantar aqui algumas características dela. Velocidade de impressão dela é medida em caracteres por segundo. É uma grande diferença em relação a laser e jato de tinta, que é páginas por minuto. O tamanho da fonte é medido em CPI, caracteres por polegada. É o tamanhozinho da fonte. Você configura em botões ali, já trabalhei muito com essa impressora no estado. Você digita ali para ficar mais expandido, mais concentrado, formulário contínuo, pode fazer inclusive segunda via na mesma impressão, porque numa jato de tinta, para ter duas vias, você tem que imprimir duas folhas. Essa aqui não, ela tem um carbonozinho, você imprime, como ela tem contato, ela sai, um carbono do lado de cá, que até os tatuadores gostam de fazer com a folha de seda, pega uma imagem, imprime na matricial. Se você tem tatuagem aí, você já deve ter visto a matricial lá no seu estúdio de tatuagem. Porque ela, pelo impacto, pela percussão da agulha, ela transmite ali o carbono para uma outra folha e sai duas vias de uma vez só. Por isso que as empresas gostam muito. Ela tem um custo até relativamente barato de impressão. Muito barato, na verdade. A impressora em si, ela não é muito barata, não. Ela é um pouco mais cara, porque com a fita ali você imprime muita coisa, muito mais do que a jato de tinta. Resolução gráfica é a mesma coisa, é medida em DPI. Dots, você tem dots aí, você tem pontos. Dot em inglês é pontos. Pontos por polegadas. Inch é polegada. Então, dots per inch, pontos por polegada. Tá aqui a tradução. DPI, esse aí é padrão. Os modelos mais tradicionais possuem de 9 a 24 agulhas. Impressão em papel carbono possibilita a segunda via em única impressão. Como eu falei, já vão revisar logo de cara. Baixo custo de impressão, possibilidade de utilizar papel tipo formulário contínuo. É um papel que tem uns furinhos na lateral, vários furinhos. Coloca ali na engrenagem, ele vai rodando, porque ela é muito travada para a agulha bater ali e não sair fora. Ficar bem alinhadinha. Então, ela tem uns furos na lateral, você tem que destacar aquilo ali, tipo folha de pagamento antiga. Vinha ali uma beiradinha de um lado, do outro, é porque foi impressa em impressora matricial. São as principais características. Esse material você faz download para revisar, tá? Só clicar aqui e baixar para sua máquina. Tá aí novinho em folha. Vamos para mais uma. Jato de tinta, não tem aqui a imagem da impressora, mas do cartucho, só para ilustrar. É a impressora mais utilizada no âmbito doméstico. Aqui no meu estúdio eu tenho uma bem do lado ali. Você com certeza tem uma bem do seu lado aí, porque jato de tinta é a impressora mais barata hoje em dia. Você compra ela com um custo muito barato e ainda consegue recarregar seu cartucho. Com a agulhinha, você injeta a tinta ali e consegue recarregar facilmente. Agora é concentração total para a gente entender
o princípio de funcionamento, porque é uma das coisas que as provas têm cobrado. Vão lá com calma, com bastante tranquilidade, que dá para entender sossegado. Utilizam basicamente dois tipos de tecnologia para borrifar esse jato de tinta. Então, já borrifa a tinta e não mais percute. Antigamente era tipo aqui, ó, imagina que essa fita está molhada de tinta, a agulha bate do lado de cá, na fita, e tem um papel aqui. Aí vai sujar o papel de tinta, por percussão. São as impressoras de impacto. Agora não, agora a gente vai falar de borrifar, como se fosse uma pistola de tinta pintando alguma coisa, só que de forma muito pequena. Duas tecnologias, basicamente, Bubble Jet, não sei se essa é a pronúncia correta, esse aqui é a Bubble Jet, e a piezoelétrica. Nossa, agora confundiu demais, nada, é bem tranquilo. Bubble Jet, piezoelétrica. Vamos falar sobre as duas tecnologias, vocês vão ver que é coisa bem tranquila, bem... Lá no finalzinho você vai ver que é uma coisa bem simples. Essa tecnologia foi desenvolvida pela Canon, consiste no aquecimento da tinta que se transforma em uma bolha, daí vem o nome, bubble. Esse bubble é a bolha em inglês. Realizado por uma resistência. Resistência, pessoal, aquilo que tem lá no chuveiro que aquece, então vai aquecer, ela vai dar uma bolinha e vai borrifar a folha de papel. Isso é uma forma muito bem controlada. Essa mesma tecnologia é utilizada pela HP e leva o nome de Inkjet. É a mesma tecnologia do Bubble Jet, é a bolinha com resistência. Então, jato de tinta como funciona? Uma resistência, aquece a tinta, ela vira uma bolha e borrifa a folha. Já a tecnologia piezoelétrica aplica impulsos elétricos a um cristal transdutor. Tem até uma observação, coloquei aqui embaixo, na nota de rodapé, para você ver o que é um transdutor. Na verdade, é um material, imagina que isso aqui, ó, essa caixinha aqui, tem tinta. O transdutor é essa barra de metal aqui. Não é metal, um cristal, um material lá que ele submetido a um estímulo, ele vai vibrar. Na verdade, ele tipo empena, ele dobra para um lado, dobra para o outro, ele comprime, ele gera uma tensão de entrada e produz uma ação de saída. Se você é engenheiro, você tapa o ouvido, porque o cara de informática dando aula de engenharia, de física, é complicado mesmo. Mas imagina que aqui está cheio de tinta e esse material está aqui. Quando ele vibra, gostou do pendrive, do Minion, ó, o pendrivezinho, ele vai comprimir isso aqui e vai borrifar a tinta. Então esse piezoelétrico basicamente é isso. Uma barrinha, a tinta vai vibrar e vai produzir essa pressão e vai borrifar a tinta. Eu tentei explicar aqui da forma mais traduzida possível, porque se for estudar isso aí fisicamente, falando sério agora, é um processo bem complexo, né? Para gente que não é da área entender. Mas, em resumo, você dá uma lida de novo aqui, ó. Piezoelétrico aplica impulso elétrico nessa chapinha de cristal transdutor, que após cada estímulo vibra e produz pressão, borrifando a porção controlada sobre o papel. Aí cada estímulo de onda vai dar uma borrifada com uma dimensão, uma bolinha pequena, uma bolinha grande, vai formando os desenhos ali. Então, jato de tinta ou é piezoelétrico ou é Bubble Jet. Bubble Jet é a resistência que vai aquecer e formar a bolha, e piezoelétrico, vibração na plaquinha lá. Tranquilaço, né? Principais características, vamos lá. Velocidade de impressão é medida em páginas por minuto. Resolução gráfica em DPI, normal, dots per inch, pontos por polegada. Ótimo custo-benefício para pequena quantidade de impressão. Você não vai ver uma jato de tinta num local que imprime muito, numa gráfica, numa empresa grande, porque aí já fica caro. Para o usuário doméstico, vale a pena demais. Agora, para a empresa já não vale. Já mentaliza essas coisas, porque a gente vai fazer uma questão hoje um pouquinho maldosa, ela vai tentar nos ludibriar ali com essas informações. Então, cada informaçãozinha dessa vai servir para te embasar na prova. E um outro fator de altíssima relevância entre as concorrências, a velocidade de impressão, de páginas por minuto. Então, existe uma convenção aqui, ó, que essa ISO IEC 24734 não precisa anotar isso, memorizar isso, não. É só para a gente entender que existe uma convenção para impressoras, jato de tinta e laser. Por aqui você percebe que existe uma diferença, então, nessa convenção com a impressora matricial. Ela já é, a velocidade dela é definida em caracteres por segundo. É a quantidade de caracteres que as agulhas desenham por segundo, porque um tanto de agulhinha, 9 agulhas até 24 agulhas, como a gente viu, elas trabalham ali muito rápido desenhando caracteres. Então, ela é caractere por segundo. Quanto mais caractere por segundo, melhor a matricial. Agora, as demais, jato de tinta, laser, a velocidade dela é definida por esse ISO aqui e ela é em páginas por minuto. Olha aqui, páginas por minuto. Vamos lá para a impressora laser. Esse aqui, pessoal, é o desenho de um toner, vários toners, na verdade.
os coloridos, né? Aqui as 3 cores, e o pozinho preto. O que vem dentro desse toner? Quem já trabalhou com impressora laser aí já viu que é uma peça bem grande. Você chacoalha ela, tem um pozinho lá dentro, não é tinta em estado líquido, é um pozinho mesmo, a tinta em pó. Às vezes suja bastante, começa a manchar ali, porque já está dando problema ali na eletrostática e tal. A gente vai ver o funcionamento dela todo aqui. Então esse tonerzinho aqui que fica o pó de tinta, para encaixar ali na impressora. Ele é recarregável, sim, já foi perguntado em prova. Já vi no estado aqui o estado contratando pacote de manutenção para recarregar esse toner, fica mais barato. Impressora que utiliza raios laser para a formação da impressão. Laser, espelho, conforme tem até naquele scanner, utiliza esse esquema de laser também, de luz, de espelho. O princípio ali inicial é o mesmo, porém um vai escanear, esse aqui vai imprimir, a gente vai entender esse aqui especificamente. Uma das diferenças já em relação a jato de tinta, essa aqui ela forma a imagem toda primeiro dentro da impressora. O que ela vai imprimir? Ela desenha tudo primeiro para depois executar a impressão. Puxar a folha é o último processo. Eu fiz um esqueminha aqui de 7 passos, como que ela funciona internamente, porque já foi cobrado em prova alguns detalhes, a gente já aprende para mais um pouco. Primeiro, a imagem é carregada na memória. Ela tem uma memóriazinha lá, interna, carrega a imagem toda que ela vai imprimir. Imagem que eu falo pode ser texto, gráfico, o que for, foto. Ela carrega ali seu arquivo na memória. O cilindro recebe carga eletrostática. O que é isso? Aquela carga sem movimento. Quando você toma um choque ali no carro, que tem o carro que está carregado eletrostaticamente. Acho que é isso mesmo, né? Lá vai novamente o engenheiro aí, tapa até o ouvido. Mas basicamente é isso mesmo. O cilindro, vou pegar um cilindro aqui. Caneta novamente, né? A única coisa cilíndrica que eu tenho aqui na minha frente. Imagina esse cilindro aqui, num diâmetro um pouco maior. Ele recebe uma carga eletrostática. Ele fica aqui com energia parada, sem movimento. Depois é um laser que aponta para aqui, ó, vou melhorar. Agora aqui já é o laser, ele esquece. O eletrostático é esse cilindro aqui. Então vamos lá. Carregou o cilindro eletrostaticamente. O laser agora vai ter um laser com espelhos e tal lá, que eu sei que no final das contas o laser vai bater aqui. E vai fazer o quê? Ele vai descarregando algumas partes que está carregada. Especificamente, onde ele descarrega é como se ele fizesse buraquinhos aqui e tirasse essa energia de algumas partes. Aí esse bastão aqui, esse cilindro, ele vai ficar já com o desenho dele impresso por laser. Alguma parte vai estar carregada estaticamente, eletrostaticamente, outra parte já vai estar nula, porque o laser vai remover isso. Vamos ver? Laser descarrega partes e forma o desenho no cilindro. Então, ele era todo antes carregado, pontinhos de eletrostática, ele vai tirar alguns pontinhos e vai desenhar. Próximo, o toner libera partículas de pó, a tinta. Aí o toner vai vir agora, liberar, jogar a tinta. O pó eletricamente carregado adere no cilindro, nas partes descarregadas. Ou seja, onde que desenhou aqui, fez o buraquinho, vai tampar com tinta. Então não vai desenhar na parte que tá com a estática pronta ali. Vai tapar só os buraquinhos que o laser fez. Agora é hora de entrar o papel. Desenhou, o laser fez o desenho lá, tudo certinho como a gente já viu. Agora vai vir o papel para ser impresso. Tá tudo pronto já para jogar a imagem no papel, de uma vez. O papel, ele também é carregado negativamente para atrair essa tinta que foi carregada também. A tinta também tem eletricidade, um vai atrair o outro. Depois que atraiu nesse buraquinho, imagina o buraquinho que o laser fez, o toner vai jogar lá, vai tapar isso, vai formar o desenho. E o fusor em alta temperatura queima, ou seja, funde a tinta e finaliza a impressão. Por isso que sai quente. Quem já utilizou a impressora a laser aí sabe que ela sai muito quente, porque tem esse fusor depois que vai queimar essa tinta e deixar o negócio prontinho lá. Revejam depois, dá uma lida no passo a passo, tenta mentalizar lá. É bem básico para a gente saber para a prova. Por que eu estou falando isso, pessoal? Vocês vão ver que hoje na questão de prova vai te ajudar. Vocês estão vendo? Eu estou tentando passar para vocês, não sei se estão entendendo a minha lógica aqui, mas eu estou tentando passar uma série de características bem específicas, porque quando comparar uma com a outra vai destoar. Um é martelo, a margarida lá é martelo na fita, com tipo numérico, tem um disco. A outra já tem cabeça de impressão com bolha, ou então resistência. Vocês vão ver que vai diferenciando demais uma da outra. Aí depois você vai, a hora que você vê a questão de prova, você vai falar assim, não, mas tá muito fácil, porque você está tendo informação para mais. Então aqui está o passo a passo. É claro que isso aqui vai muito além disso na engenharia elétrica, física, sei lá quantas engenharias envolvidas nisso aqui. Porém, grosso modo, vai ser esse aqui o funcionamento da impressora laser. Vamos lá então, impressora térmica agora. Essa impressora térmica é aquela que usa um papelzinho térmico
de cartão de crédito ou quando você tira o extrato no banco, ela tem uma característica peculiar que já foi cobrada em prova. Esse papel ele apaga com o tempo. Então, se for um papel importante que você tem que guardar, tira xerox dele, porque com o tempo ele vai apagar. Impressora comum em caixas eletrônicos e máquinas de cartão, já que ela é responsável pelas impressões dos cupons e comprovantes bancários. O seu uso é limitado, já que suas impressões desbotam com o passar do tempo. Não utiliza toner nem cartucho, pois a impressão ocorre pelo aquecimento do papel térmico. Existem modelos bicolores, são rápidas e econômicas. Pronto, falamos das impressoras. Agora a gente vai falar de uma curiosidade, que é o tanque de tinta. Recurso interessante para o esquema de jato de tinta. Acoplamento de um reservatório de tinta ao lado da impressora. Fica uma quantidade boa de tinta aqui, facilita a recarga, você não tem mais que ficar pegando cartucho, enfiando agulha nele lá e tal, você joga direto a tinta aqui. Qual que é o benefício dela? Primeiro, porque você compra a tinta no mercado aí barato, o que é caro é o cartucho. E o manuseio, a recarga, ali, você acaba queimando o cartucho. Outra coisa, o cartucho queima também, isso aí já vai uma dica pessoal para você, você está queimando demais cartucho. Evita ficar tocando demais naquelas partes metálicas, evita molhar e tal, mas evita também utilizar ele vazio, porque a tinta, vocês viram lá que tem a resistência, tem lá a questão do aquecimento, a tinta é que refrigera esse aquecimento que ocorre. Então você vai tentar imprimir sem tinta, vai aquecer muito, vai queimar literalmente seu cartucho, aí ele para de funcionar. Vamos falar sobre os benefícios. Economia na impressão, porque você vai acabar economizando isso aqui, que você mesmo recarrega, fica fácil. Sistema de recarga mais prático e sem muita bagunça, sem sujeira, como eu falei. Reservatórios de tinta com grande capacidade, não é aqueles 3, 5 ml, no máximo 30 ml, né? Varia um pouco. Aqui você tem reservatórios bem maiores. Bom, com tudo que nós falamos aqui agora, vamos treinar o conhecimento com provas reais que foram cobradas em concurso. Ah, pessoal, já ia me esquecendo antes da questão, deixa eu dar só um recado aqui. O pessoal de vendas veio aqui e me xingou porque os alunos estão apertando elas lá. Mas é o seguinte, resumindo, coisa rápida. Se você comprar através de boleto, o sistema é todo automático, é tudo integrado. Não tem intervenção humana para te enviar a apostila. Ela é encaminhada via download, para você que compra a apostila no site. Como que funciona, basicamente? Cartão de crédito é automático. Assim que você receber a notificação que a venda foi autorizada, você já recebe imediato. Se não recebeu, pode olhar na caixa de spam que foi para lá. Aí eu não tenho controle sobre isso, basicamente. Você compra, cadastra, pode ser que o sistema entenda que é lixo eletrônico e manda para o spam. Pode olhar que vai estar lá, lixo eletrônico ou spam. Então, cartão é tranquilo. Agora, o problema maior que elas estão tendo lá é boleto e transferência. Porque o boleto pode levar 3 dias para você receber a apostila. O que eu falei? Não espera 3 dias. Manda um e-mail para vendas@fabianoabreu.com que o pessoal vai liberar para você na hora. Agora, transferência. Tem gente que faz a transferência depois de 3 dias, liga e fala assim, eu transferi o dinheiro tem 3 dias e a apostila não chega. Pessoal, não vai chegar se você não mandar o comprovante, porque é a única forma de vínculo nesse caso. Porque você faz a transferência. Dinheiro é tudo igual. Como que o pessoal lá vai saber que o dinheiro foi da sua apostila? Você fez o pagamento, já manda o comprovante na hora. Aí fica zerado, porque a gente não quer de forma alguma que você espere nada. Está na reta final, precisa do material para revisar, vai lá, compra e já passa o e-mail. Não chegou na hora não? Se for cartão, não chegou na hora não? Vai no spam. Se foi boleto ou transferência, já manda o e-mail na hora, falando, ó, acabei de transferir aqui, manda para mim a apostila. O Fabiano falou que se eu mandar um e-mail, vocês enviam na hora. E tem plantão, pessoal, até 22 horas. Então, você comprou à noite, até 22 horas está mandando. E eu tenho hora que eu entro lá, eu tenho acesso também. Tem hora que eu entro meia-noite, 1 hora da manhã, que eu acabo de dar aula aqui, dou uma olhadinha, se tem alguém pedindo lá, eu já libero também. Eu tenho acesso ao sistema. Então, sim, tranquilo? Sem estresse, não tem ninguém atrasando seu envio, não tem ninguém aqui te boicotando, é só a relação aqui, não haver ruído na comunicação que flui basicamente, flui tranquilamente. Retomando para a aula então, questão número 1 da VUNESP, técnico em informática. Em um computador com o sistema operacional Windows, para se instalar ou atualizar drivers de impressoras do site do seu respectivo fabricante, deve-se, então vamos lá, aquele esquema que a gente mostrou lá em cima, eu quero instalar um driver do site do fabricante. Eu preciso primeiro desinstalar todos os drivers de impressora presente e reinstalá-los na versão atualizada? Não, o driver você pode simplesmente atualizá-lo, você não precisa remover.
B. Executar o assistente de atualização de impressora. Não, não tem isso. Inicialmente, levantar o nome do sistema operacional, do tipo de sistema, para descobrir qual é a versão do Windows. No caso aqui a banca está falando de Windows, é isso mesmo. Se fosse Linux, seria aqui Linux. Letra C é o gabarito. Essa aqui eu não vou ler as demais, porque é o tipo de questão que, para baixo, que não faz sentido. Quando fizer sentido o comentário de todas, pode ficar tranquilo que eu vou comentar, beleza? Questão número 2, também da VUNESP. Essa nós já corrigimos. Vamos comentar aqui mais uma vez, só para a gente revisar, né? Já fizemos na correção, vamos fazer de novo aqui. Um dos parâmetros utilizados para indicar a qualidade de impressão de uma impressora ligada a um microcomputador é conhecida como DPI, que significa em português pixel por centímetro, não. Caracteres por polegada, o que é caracteres por polegada? Os caracteres por polegada, a gente viu lá em cima que é o tamanho do caractere lá por polegada da impressora matricial. Então não é isso aqui que a gente está precisando. Páginas por segundo, não é. A gente viu que a convenção fala sobre páginas por minuto, está até aqui embaixo. Pontos por polegada, tá certo aqui, ó. Então essa aqui é a 2, letra D. Perceberam que mistura um tanto de coisa? Com esse material aqui, você revisando, acerta todas. Questão número 2, então, gabarito, letra D. Vamos para a questão número 3, também da VUNESP. Após a instalação de uma impressora laser, opa, laser agora, hein? Em um microcomputador com sistema operacional Windows Vista, o usuário recebeu uma mensagem de erro, indicando problemas com o spooler. Falamos sobre spooler. Esse laser aqui veio só para encher linguiça, porque poderia ser jato de tinta que teria spooler também. Analise as afirmações sobre a ferramenta configuração do sistema Windows Vista. Item 1. Caso a mensagem ocorra após a instalação da impressora, em sua primeira impressão, trata-se de um fato normal, que não mais ocorrerá nas tentativas seguintes de impressão. Essa questão está errada por quê? A gente viu lá que o problema de spooler, diferente de buffer, que é a memória, é aquele serviço lá do spooler de impressão. Não é comum de ser tanto depois da impressão ou antes, pode acontecer desse serviço parar, você vai lá e reinicia o serviço. Mas não é um fato normal e que vai deixar de ocorrer nas próximas tentativas de impressão. Se você não for lá e reiniciar o serviço, vai ficar sem impressão. Talvez você reiniciar o computador todo, já costuma corrigir e tal. Reiniciar a impressora, estou apontando aqui porque tem uma impressora do lado, é instintivo, né? Reinicia a impressora, reinicia o computador, mas pelo serviço você pode tentar também. Tem comandos via terminal, tem uma série de coisas para a gente resolver isso. Mas de qualquer sorte está errado porque não é um fato normal e que não ocorrerá mais. Pode parar e não funcionar mais se você não corrigir. Assertiva número 2. Essa mensagem indica que a impressora apresenta defeito em seu hardware, devendo ser encaminhada para manutenção. Erradíssima, né? Tem nada de defeito aqui no hardware. É só um serviço parado mesmo. Terceira, o spooler de impressão é um programa. É um programa sim, ele não é hardware, ele é um software, que armazena temporariamente trabalhos de impressão no disco rígido ou na memória do computador, até que a impressora esteja pronta para imprimi-los. Caso seja exibida a referida mensagem, pode ser necessário reiniciar o serviço de spooler de impressão no computador. Questão corretíssima dentro do que a gente viu na própria documentação do Windows, que a gente viu lá, abrimos aqui o spooler, e no complemento que a gente fez lá em cima. Então, item 3 é o único item certo. Gabarito dessa questão número 3, letra C, 3 apenas. Vamos para a 4, agora uma do Instituto AOCP 2018. TRT, muita gente pedindo material para TRT aí, falando em TRT, falando em outros concursos. Tem muita gente perguntando sobre Polícia Federal, já estou preparando um material bacana demais, banco de dados, Python, tudo aquilo que está falando sobre a área de TI. Vou, como sempre, demorar um pouquinho a sair, não vou sair na frente, na correria para lançar material, porque eu vou preparar o material primeiro e depois vou lançar aqui, no mesmo esquema, o curso completo, grátis, aqui no YouTube, e vou ter um material de apoio para quem quiser adquirir, que você ajuda a manter nosso sistema no ar, né? Que tudo gera um custo, coisa natural, mas você vai ter um material de custo baixo e um curso completão. Vou tentar fazer o mesmo esquema aqui que eu estou fazendo com a Polícia Federal. TRT eu não garanto porque é meio tenso montar material de qualidade, focado, abraçar tudo. Eu prefiro abraçar um projeto só e fazer com qualidade, que fica uma coisa mais bacana, né? E justa com todo mundo. Vamos lá então. Um computador normalmente é composto por um conjunto de hardware, incluindo seus periféricos. Qual das alternativas a seguir não é um exemplo de periférico? Essa é
Fácil demais, né? Monitor é periférico, leitor digital é periférico, impressora é um periférico de saída. CPU é a unidade central de processamento, ele que está no centro das atenções e tudo está à periferia dele, então ele não é periférico. Letra E, teclado. Então, gabarito, letra D. Essa é só mesmo para a gente ficar feliz, né? Não quebrar a cabeça. Vamos lá para 5, Fundação Carlos Chagas, 2018. Um usuário que possui perfil de administrador em um computador com Windows 10 em português percebeu que, apesar de seu computador estar conectado fisicamente à impressora, ela não aparecia como opção da impressão de documentos no Microsoft Word e em outros softwares, pois não estava instalada no Windows. Uma maneira rápida de instalar a impressora é a partir da opção, essa aqui está mais para o Windows do que para a impressão. É bom que a gente revise a questão de sistemas operacionais. Pode ser que pergunte na sua prova. Revisando aqui, nós temos painel de controle e configurações do Windows. São duas partes agora que tem a partir do Windows 10. Essa aqui está especificamente sobre painel de controle e eu tenho isso aqui nessa apostila explicando lá. Na apostila lá tem esse material. Qual que é a forma mais rápida então de instalar a impressora? Hardware e sons acessado no painel de controle. De cara nós temos a certa. Vou demonstrar aqui rapidamente como que é feito. Quem tem o teclado com o Pause Break, aciona aí o Windows Pause Break e vai em painel de controle. Perceba que está aqui, ó, hardware e sons, exibir impressoras e dispositivos, adicionar dispositivo. Se clicar aqui, adiciona impressora. Um detalhe, está aqui, ó, na categoria principal que vem nativo. Se você mostrar ícones grandes, ela não aparece aqui, ó, e nem ícones pequenos. Vai aparecer na categoria principal, hardware e sons. Dessa forma que está na prova. Então, percebam aqui, ó, hardware, letra H. Vou acionar H aqui, ó. Com H tem histórico de arquivo só. Então, para esse efeito, tem que estar nessa configuração aqui, ó, nesse modo de exibição aqui. Outra forma de acessar o painel de controle, se você não tem o Windows Pause Break, talvez no notebook geralmente não tem. Ele fica aqui, ó, perto da tecla Home, End, estou vendo ele aqui, ó, logo acima aqui, ó, no teclado convencional de desktop. Você pode utilizar o Windows R, R seu teclado com certeza tem, e escrever aqui, ó, Control Panel, com espaço aqui, ó, Control Panel, que é o painel de controle em inglês, você já acessa também diretamente. Anotou aí? Beleza. Número 5, então, letra A. Primeira opção aqui, já achamos o gabarito. Questão 6, de 2018 também. A impressora é um dispositivo clássico de saída, tranquilo, onde a informação processada em um computador pode ser convertida em símbolos impressos. Ainda sobre esse periférico, marque a alternativa correta. As impressoras matriciais produzem caracteres em forma de pontos com gotas de tintas que é depositada no papel e secada em forma de calor. Tá vendo? Depois a gente estudou aquele tanto de teoria, isso aqui fica até machucando o ouvido da gente, de tão errado que tá. Tá errado, a impressora matricial, ela tem lá o contato de agulhas, ela não vai produzir caractere em forma de ponta, de gota, de calor, tem nada disso. Vou eliminar então, letra A tá errado. Letra B, as impressoras a laser, é aquele todo processo, 7 processos lá a laser, se tornaram populares com o advento dos modelos mais econômicos, com a fabricação de impressoras com custo e desempenho extraordinários, tendo como modo de funcionamento um mecanismo semelhante ao das copiadoras de documentos. É como eu falei, as copiadoras também têm um princípio de laser, espelho e tal, é bem parecido. Aqui cobrou pouquíssima coisa sobre laser. E logo essa é o gabarito. Aqui está a definição corretinha, compensa até você complementar isso no material e anotar mais essas informações sobre a impressora laser. Mas essa aqui compensa a gente ler as demais, é o tipo de questão que compensa a gente analisar todas. Vamos lá, letra C. Então já chama o gabarito 6, é a letra B, tá certo? Mas vamos para C para a gente entender. As impressoras matriciais utilizam somente papel em tamanho A4 em sua bandeja de impressão. Não, matricial a gente já falou, inclusive, sobre formulário contínuo, aquelas furinhos no papel, impressão com 2 vias com carbono, até os tatuadores usam. Então tá errado também. Letra D. Por sua flexibilidade e baixo custo, as impressoras jato de tinta são mais usadas em ambientes corporativos de alta demanda de impressão, fazendo uso inclusive de cartuchos coloridos.
misericórdia, né? Alto número de impressões com cartucho colorido vai levar o custo muito. Então, já começou a doer o ouvido também, visando diminuição de custo de impressão e melhor qualidade dos documentos. Tá errado, a gente viu as características dela lá, muito boa para uso doméstico, muito boa para pouca impressão, mas se for um número grande, ela não é aconselhada. Letra E, apesar do crescimento do uso das impressoras a laser no mercado corporativo, a falta de possibilidade de recargas dos toners dificulta a adoção em larga escala, aumentando muito o custo da impressão. A questão não é verídica porque existe possibilidade sim de recarga dos toners, o que torna inclusive ainda mais em conta, porque você recarrega o toner, aí que ela fica mais barata ainda. 7 eu vou corrigir aqui no PowerPoint, porque eu vou desenhar. Essa questão da VUNESP de 2009 eu trouxe por quê, pessoal? Para a gente analisar o que evoluiu, o que a gente tem que antenar agora, pode ser que ela volte atualizada com as informações. E eu vou mostrar também um detalhe de questão maldosa, que se você distrair, você erra facilmente. Vamos fazer ela com calma aqui. A tabela a seguir apresenta tipos e características de impressora. Então, do lado de cá tem tipo, do lado de cá as características. Vamos numerar 1, 2, 3, 4 com A, B, C, D. E aqui vai procurar aqui a associação. Vamos lá, vamos por parte. O que você tem que analisar aqui? Vamos ler primeiro os tipos. Impressora de impacto, jato de tinta, laser e térmica. Vamos tentar associar o que mais aproxima de cada uma. De cara, já vou te falar o seguinte, tem muitas informações aqui que vão bater para várias impressoras. Então, depois de analisar isso, a gente tem que achar a forma mais correta aqui, ó. É o tipo de questão que você vai ficar na dúvida. Por quê? Olha aqui. Boa qualidade e custo razoável. Basicamente, a maioria das impressoras tem isso. Eu posso falar que uma impressora de impacto ela tem boa qualidade e o custo é razoável? Posso porque, não, mas matricial é muito ruim. Depende da sua aplicação. No Estado, por exemplo, imprimir lá documentos mais formais, internos, ela tem uma qualidade razoável. Formulários de sistemas de grande porte, relatórios, ela tem uma qualidade excelente para formulários. Então, dependendo de quem você perguntar isso, ele vai falar que essa aqui cabe à impressora de impacto. Mas vamos para mais uma opção aqui, mais uma característica. Baixo custo de impressão. A de impacto tem baixíssimo custo de impressão. Já a de tinta, comparado com o impacto, então essa aqui vai ganhar. Laser também, a de impacto vai ganhar. Mas e a térmica? Também tem um custo baixíssimo de impressão, porque nem cartucho tem, aquele rolinho ali, então empata. Assim, começou a ficar difícil. Não, vocês vão ver que fecha facilmente aqui. Essa aqui, ó, alto custo de impressão, ela está mais voltada para o ano de 2009, como eu falei. Mas a gente elimina uma série de coisas aqui. Mas você pode entender que o laser tem um alto custo de impressão, porque o toner é caro, o jato de tinta, se for para larga escala também, vai confundindo. Cópia de curta duração. Essa sim, uma característica única que não tem outra impressora. Qual que é a cópia dela? Vai ter curta duração, vai apagar? É só a térmica. Então, você já achou aqui 4D. Vamos fazer o seguinte então. Vou montar essa tabelinha aqui, 4 eu tenho certeza que é D. Falta eu achar então A, B, C. Vamos lá para o 1. Impressora de impacto. Eu posso entender que ela tem baixo custo de impressão. Vou colocar aqui B então, vamos ver se vai dar certo. B. Impressora jato de tinta. Alto custo de impressão em relação a impacto, em relação a laser, porque em 2009 ainda era mais caro ainda, né? Então eu vou colocar como jato de tinta que o custo de impressão dela é alto. O 2, então eu vou colocar C. Sobrou letra A, vamos ver aqui. Impressora laser. Boa qualidade e custo razoável. Concordo, porque a qualidade do laser é muito boa e o custo dela é razoável, principalmente quando você vai imprimir em larga escala, que o custo fica bom, porque você vai investir pesado na impressora, no toner e tudo mais, porém, ao longo prazo, você recupera esse valor investido, porque você imprimiu muito. Então, podemos colocar aqui letra A. B, C, A, D. Vamos ver as opções aqui agora. Na tabela são associações válidas. Apareceram só 2 opções, não apareceram as 4. Então, ficou um pouco mais difícil, porque se fossem as 4, a gente teria que analisar certinho ali, né? Mas só tem 2. Letra A, 1B e 3A. 1B tem aqui, 3A tem. Então, podemos marcar a letra A como gabarito. Mas vamos analisar as demais. 2C e 3D. 2C está certo. 3D
3 poderia ser D? D, copy de curta duração. Laser? Nunca poderia. Aí você eliminava de cara. Mesmo se você estivesse na dúvida agora, você vai ver que a letra A vai ficar bem certa. C, 2D e 4C. 2D, tem como 2 ser D? Copy de curta duração. De cara também não, porque já a tinta não tem nada a ver com curta duração. Já elimina também. Letra D, 3C. Vamos ver se o 3 pode ser a C. 3. Alto custo de impressão. Laser. Não, a gente viu que não tem a ver com alto custo de impressão. E 1D. 1, impressora de impacto. D, copy de curta duração. Ficou muito errada. A letra E, 4D, tá certinho. 4D nós achamos aqui. E 1C. 1 poderia ser alto custo de impressão? De jeito nenhum, né? Porque o impacto, a gente viu que o custo de impressão dele é baratíssimo. Estaria errado também. Então, se você não achasse a A dessa forma aqui, mas fosse dessa forma aqui, eliminando, por eliminação, ia sobrar só a letra A. Você acertaria de qualquer forma. Aqui embaixo está o gabarito para você conferir. E daqui para frente tem um material sobre impressão que eu já passei. Esse material está completinho e no final aqui temos algumas questões da VUNESP para você analisar. Olha aqui o que a gente chama de easter egg, aquelas mensagens escondidas. Não tinha analisado, visto aqui agora, essa é a questão da VUNESP. Observando a tela do Word XP apresentada na figura, sinal alternativa que contém um modo de exibição aplicado. É só modo de exibição de Word. Mas olha o que apareceu. RAID 3, RAID 5, sistema de discos, de backup, espelhamento, redundância de dados. Estava aqui, ó. Isso aqui é porque a VUNESP já estava pensando em cobrar isso na prova e muita gente caiu, né? Mas não vão resolver isso aqui agora, essas questões estão aqui. E a aula, pessoal, para quem se perdeu aí, quiser assistir essa aula aqui, ó, ela está no site, novamente, fabianoabreu.com. Agora, você clica aqui na imagem para voltar para a página inicial e clica no primeiro artigo. Esse artigo aqui tem todas as aulas complementares. Olha aqui. Aula de 2 a 6. Essa aula específica sobre impressão é essa aqui, ó. É a aula 7, só até os 32 minutos. É só clicar aqui também. Eu facilitei demais a vida de vocês. Eu estava deixando material para baixar com o link lá do outro lado. O pessoal não estava localizando. Eu montei esse artigo com esses links aqui. Bom, pessoal, em relação ao fechamento do curso, o que eu vou combinar com vocês aqui? Eu vou reprogramar baseado nisso aqui, ó. A Polícia Federal, está faltando 58 dias. Telecomunicações, 9. Talvez na data, estou gravando aqui agora 11h23 da noite, vou subir isso aqui de madrugada, já deve estar dia 8 para vocês aí no site. 8 dias. Então está muito em cima. O que eu vou fechar para vocês? A primeira etapa fechamos, 14 encontros. Fecharei a segunda com 6. Porém, eu passei 12 aulas extra do TJSP, que são essas aqui, que tenham mesmo que coincide a grade. Então, fechando aqui, eu fiz as contas, a gente está fechando basicamente, com mais 2 aulas que eu vou gravar, 29 aulas focadas na grade. É muita coisa. Para um pós-edital, é muita coisa. Então, não vou gravar mais 6, pode ficar tranquilo que não vai ter stand de aula mais para o final. Fechamos aqui a impressora, eu vou gravar mais uma aula agora sobre redes, falar sobre camadas TCP/IP, OSI, uma série de coisas sobre redes, porque o concurso é de comunicações. E vou gravar sobre segurança, pragas virtuais, porque faltou esse material. Vou fechar com essas 2 aulas. Quero dar conta de fechar isso sábado e domingo para encerrar esse curso e vocês terem uma semana para revisar tudo. É isso que eu quero combinar com vocês a partir de agora. Tranquilo? Então, foquem nesse material, tentem assistir quem não assistiu esse material complementar, que no final das contas a gente vai fechar, ao invés de 20, 17 aulas, mais essas complementares, vai fechar 29 aulas no total. Beleza? Te espero então na próxima videoaula. Um forte abraço e até lá!